Olá, pessoal do Dominantes Online, sou a Luciana Naar, professora de Biologia. A gente vai continuar as aulas sobre divisão celular nessa videoaula. Agora a gente vai falar sobre a meiose. Então, olha só, a meiose é o tipo de divisão celular em que uma célula-mãe, sempre dois N's, então a meiose, diferente da mitose, ela não pode acontecer com células N's, ok? Somente se a célula for diploide. Com cromossomos duplos, origina, através de duas divisões sucessivas, 4 células filhas contendo a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, ela diminui pela metade o número dos cromossomos da célula original. A meiose, ela também pode ser chamada de divisão reducional, e aí, diferente da mitose, que era um E com um ponto de exclamação, a gente simboliza a meiose com um R de reducional e o ponto de exclamação. Então, olha só, meiose só ocorre em células diploides, então a célula tem que estar com o parzinho dela, um da mãe e um do pai, ok? E aí a gente tem a primeira divisão, que é reducional, onde ocorre a separação dos homólogos. Então, veio um cromossomozinho para cá, veio outro cromossomozinho para lá. E aí ela vai sofrer, então, a segunda divisão. Essa segunda divisão dela é equacional, ok? A primeira é reducional e a segunda é equacional. Essa segunda divisão, ela ocorre igualzinho o que acontece na mitose. Então, vai ter a divisão das cromátides. Você vai ter aqui o cromossomo, vai puxar uma cromátide de um lado, vai puxar a cromátide para o outro lado. Células filhas. Lembra que o cromossomo duplicado com os dois braços, ou o cromossomo com um único braço, é contabilizado como um único cromossomo, tá, galera? E aí, então, a gente vai ter 4 células filhas com apenas um único cromossomo, sendo que a célula-mãe, ela tinha 2 cromossomos. Então, a gente vai ter 4 células filhas com um número reduzido à metade de cromossomos do que a célula original. Quais são as etapas da meiose? Na meiose, a gente vai ter a divisão reducional, que a gente vai chamar de meiose 1. E aí, para representar a fase da meiose 1, a gente vai colocar um 1zinho, ok? Então, vai ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 ou telófase 1. E se ela for na segunda divisão, a divisão equacional, também chamada de meiose 2, a gente vai representar os mesmos nomes, só que agora colocando 2. Então, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Galera, na mitose não havia necessidade de representar dessa maneira, porque só era uma única divisão. Na meiose, você precisa representar qual é a fase de qual a divisão, ok? Então, se é a metáfase, eu não posso simplesmente falar que é metáfase. Eu tenho que indicar se é a metáfase 1 ou se é a metáfase 2. Então, vamos começar pela divisão reducional. Vamos começar a falar da prófase 1. É a fase mais longa da meiose, tá? Por quê? Porque ela é dividida em 5 subfases. Eu preciso saber tudo o que acontece nas 5 subfases da prófase? Não, ok? Isso é somente para vestibulares bem específicos. Mas, de uma maneira geral, é interessante a gente saber a fase mais importante, que é onde acontece o crossing over. Então, eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. A fase que eu realmente preciso saber é a diplóteno, tá? Que é onde ocorre o crossing over ou a permutação. O que é o crossing over? A gente vai ouvir muito falar no módulo de genética. O crossing over, na verdade, é a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos. E é graças a essa troca de fragmentos é que eu tenho a variabilidade genética. Mas isso é o assunto para uma próxima aula dentro do módulo de genética, ok? Aqui, o que me interessa saber é que o crossing over acontece na primeira fase da meiose 1, na prófase 1, mais especificamente na fase de diplóteno da prófase 1. Na metáfase 2, o que a gente tem? A gente tem o pareamento de cromossomos homólogos. Na verdade, o pareamento começa na prófase,
certo? E na metáfase ele é concretizado no centro da célula. Então, a prófase 1 e a metáfase 1, elas precisam que os cromossomos homólogos estejam juntos. Professora, eu não lembro o que é o cromossomo homólogo. O cromossomo homólogo é o par dele. Então, se eu tenho o número 1 do pai, ele tem que achar o número 1 da mãe, o 2 com 2, o 3 com 3 e assim por diante. Então, eu tenho que achar o meu par. Isso é o cromossomo homólogo. Então, na metáfase 1, eles estão pareados, um oposto ao outro, presos à fibra do fuso na placa equatorial da célula. Diferente do que a gente viu na metáfase da mitose. Na metáfase da mitose não tinha pareamento de cromossomos homólogos e todos os cromossomos eram alinhados no centro da célula, lado a lado, independente de ser homólogo ou não. Aqui não. Aqui os homólogos são colocados em lados opostos, ok? No centro da célula. E na anáfase? Na anáfase, a gente vai ter o encurtamento das fibras do fuso, os cromossomos homólogos vão se separar, indo cada um para um lado da célula. Porém, não há separação das cromátides irmãs. Não há... o centrômero, nesse caso, não vai se desfazer. Por quê? Porque os cromossomos são puxados inteiro. Como a fibra do fuso só consegue puxar um lado e outro lado, e eles estão em lados opostos, eu vou puxar o cromossomo inteiro, ok? Então, não ocorre divisão do centrômero. A gente fala que há a segregação independente dos homólogos. E é isso que vai promover a variabilidade genética também. Para finalizar a meiose 1, a gente tem a telófase. De novo, vai acontecer a citocinese, né? As células mães vão originar duas células filhas já com um número reduzido à metade. Olha aqui, o crossing over já aconteceu, ó, ganhei um pedacinho do azul no vermelho, um pedacinho do vermelho no azul, ok? Isso é o crossing over, quando ela troca esses fragmentos. E aí, ó, na hora da separação, veio um cromossomo inteiro para cada uma das células. Então, os cromossomos continuam duplos, não ocorre divisão do centrômero, há a formação de duas novas cariotecas e de dois novos nucleolos. No final da telófase 1, então, os cromossomos se desespiralizam, eles vão perdendo a forma de cromossomo, né? Ok. Aí, a gente passa para a segunda meiose, né? A meiose 2, que é equacional. A meiose 2, ela vai ser tudo muito parecido com o que a gente estudou na mitose, ok? Na meiose 2, você tem duplicação dos centríolos, na prófase 2, espiralização dos cromossomos, então os cromossomos desenrolam na telófase 1 e já voltam a enrolar na prófase 2, desaparecimento da carioteca, ok? E na metáfase 2, o que tinha lá na metáfase da mitose? Os cromossomos eram colocados lado a lado. Aqui também. Os cromossomos duplos, não homólogos agora, porque os homólogos já foram separados, atingem o grau máximo de espiralização. Os cromossomos vão se associar às fibras do fuso, alinhando-se no equador da célula. E aí a gente tem, então, a anáfase, que seria, então, a concretização da separação dessas cromátides irmãs. Ocorre o encurtamento das fibras do fuso, divisão do centrômero. Cada cromossomo duplo origina duas cromátides irmãs, cromossomos simples. E aí os cromossomos simples vão ser puxados para polos opostos da célula. Ok? Então, olha lá, foi um bracinho para cá, um bracinho para lá, um bracinho para cá, um bracinho para lá. E aí, quando a gente separa totalmente a célula, a gente está chamando isso de telófase 2. Na telófase 2, ocorre divisão do citoplasma, então, como eu chamei para vocês de citocinese, e aí a gente vai ter 4 células filhas. As células filhas vão ser haploides, né, com número reduzido, e vão possuir os cromossomos simples. Carioteca e o nucleolo vão reaparecer e os cromossomos vão de novo se descondensar.
Galera, nessa videoaula, então, a gente falou sobre os principais eventos que ocorrem tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Seria legal vocês assistirem a aula de mitose e aula de meiose e começarem a comparar o que existe de diferente e igual entre os dois tipos de divisão, porque é isso que é cobrado nas provas, tá legal? Obrigada pela atenção de vocês, até uma próxima.